Olá, quinto ano. Bom dia. Bom dia, alunos. Bom dia a todos presentes. Mais uma aula que se inicia. Lembrando que nós estamos encerrando a semana de provas bimestrais, tá certo? É uma semana, assim, de muito esforço de vocês, na verdade. Tenho certeza que todos se esforçaram muito bem para chegar aqui na sexta-feira firme e forte, tá certo? Como o professor tinha já comentado ontem, as atividades de ontem, que foi quinta, e de hoje, sexta-feira, são atividades assim mais tranquilas que a gente não vai utilizar o livro, porque as crianças que estão aqui na escola essa semana, quinta e sexta, estão fazendo ainda a prova, tá bem? Então, uma atividade bem fácil para vocês, tá certo? Depois que vocês copiarem o cabeçalho no caderno, que vocês fazerem a ilustração da história da formiguinha e o elefante, nós vamos fazer a atividade de língua portuguesa, tá certo? O que o professor vai propor para vocês, tá? Então, hoje é sexta-feira, dia 1º de 10 de 2021. Qual que vai ser a atividade de hoje? A atividade de hoje, o que vocês vão estar fazendo? O professor colocou um texto que se chama O Casamento de Emília, tá bom? E esse textinho foi retirado do trecho do livro O Casamento da Emília. O que o professor vai propor? Tá vendo que é um texto bem curtinho? Vocês vão fazer a leitura do texto, tá bem? Como ele é bem curtinho e a atividade também é bem tranquila, o que o professor vai propor para vocês? Vocês lembram que o ano que vem, se Deus quiser, né? Todos estarão no sexto ano e a gente precisa treinar bastante a escrita, não é verdade? E como vocês estão de casa, o que o professor vai propor? Para que vocês copiem, por gentileza, o textinho no caderno, tá bom? Ele é bem curtinho. Coloquem o título do texto, copiem o texto que é bem curto, tá bom? Não esqueça de ler, de prestar atenção nas palavras na hora que estiver copiando, tá certo? No caderno. Depois que vocês copiarem o texto e fazer a leitura, vocês têm 5 questões para responderem. Tá vendo que as questões são bem curtinhas também? O professor vai pedir com todo carinho para que vocês também copiem as questões, tá certo? Só hoje, por causa que é uma semana de avaliação, não é verdade? Lembrando que o professor está aqui com a turma fazendo avaliação aqui na escola. E a atividade de hoje que o professor vai propor de língua portuguesa é fazer a cópia do texto no caderninho de vocês e copiar e responder as questões também no caderno, certo? A primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta são todas de interpretação do texto. Na primeira questão está perguntando como a noiva estava vestida. Que noiva, pessoal? É a Emília. Então no texto está toda a resposta. No exercício 2 pergunta quem chorou ao abraçar a noiva. Então no texto, depois que vocês lerem, vocês também vão identificar quem chorou. No exercício 3 pergunta com quem Emília casou-se. Também tem todas as informações no texto. No exercício 4, quem é o autor do texto? Tá bem, pessoal? Vocês vão colocar quem é o autor do texto. Lembrando que estamos falando de quem? Dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, quem escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês lembram? É um autor que se chama Monteiro Lobato, tá bem? E no exercício 5, quem são os personagens dessa história? Lembrando que os personagens são todos que aparecem na história e que fazem parte desse conto, tá bem? Vocês vão identificar quais são os personagens da história. E depois que vocês terminarem a atividade, não deixem de enviar a foto para o professor, tá bem? Que a foto irá comprovar a presença de vocês no dia de hoje, certo?
Qualquer dúvida, como de costume, vocês podem mandar para o professor, tá bem? Capriche na letra, tá certo? Que o professor estará aqui de olho, tá bem? Qualquer dúvida, só me chamar. Uma excelente manhã e um ótimo final de semana.